Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e fim da novela. Hulk não vem para o Fluminense. O Fluminense começa a temporada 2026 sem centroavante. Ah, Fio, mas tem Everaldo, tem Lelê, tem John Kennedy, tem o Germancano machucado. O Fluminense começa a temporada 2026 sem nenhum centroavante. Vamos rodar a vinheta que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de começar, aquele pedido que eu faço sempre, se você não está inscrito, clique em inscreva-se e se inscreva aqui no canal para a gente bater 21 mil inscritos, tá bom? Faz esse favor aí. Se você já é inscrito, o que você pode fazer? Deixar o like no vídeo, hypar esse vídeo aqui também. Se puder virar membro, tudo isso ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no canal Gol de Barriga, tá? Lembrando que tem vídeo todos os dias sobre o Fluminense e tem live também de segunda a sexta para a gente trocar uma ideia, como se fosse uma mesa de bar aqui, a gente trocar uma ideia entre torcedores. Live de hoje vai ser 5h30 da tarde, tá? Eu tenho outros compromissos hoje, tem uma live então na hora do almoço ali, então vai ser 5h30 da tarde, de noite, que seria o normal da terça-feira para quem acompanha aqui o canal, eu também não posso. Vamos começar a falar sobre o fim da novela, né? Depois de 250 vídeos aqui, a gente vem falar que o Fluminense não vai trazer o Hulk, né? Negociações encerradas entre Atlético Mineiro e Fluminense, mas antes de falar dessa notícia em si, vamos falar desde o último vídeo. Eu gravei o vídeo no final da tarde de ontem, parece pouco tempo, mas desde lá muita coisa mudou. Começa com a Joana de Assis soltando que Atlético Mineiro e Fluminense desenham um acordo para transferência entre Hulk, e ali ela fala da porcentagem de jogadores da base, que é onde deu problema, fala também sobre jogo de despedida e do Hulk não enfrentar o Atlético Mineiro. E até aí eu cheguei a gravar o vídeo, isso foi em torno de 5 horas da tarde, eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso no dia de ontem, que parecia que as coisas estavam encaminhadas para o Hulk vir jogar no Fluminense. A gente estava querendo entender o que seria essa negociação de atletas da base, né? Muita gente lembrou a situação do Deco quando vem do Chelsea, que pega 3 jogadores da base também, né? Que foi o Rafael Pernão, o lateral esquerdo Ronan e o lateral direito Wallace. Muita gente lembrou disso e ali parecia que estava tudo certo. Mas no começo da noite de ontem, Jéssica Maldonado e Marcelo Neves, setoristas do GE, que cobrem o Fluminense, soltaram. O Fluminense recusa envolver percentual de atletas em pedida do Atlético Mineiro por Hulk. Tricolor aceita algumas das condições do pedido do Galo, mas o envolvimento em negociações de atletas da base fez o negócio voltar a travar. E aí, sinceramente, parei para analisar. Estava em live, né? Estava eu, Gabriel Amaral, o Dedé Nelê e o Vitor Costa fazendo live no Jornada, e a gente pensou, cara, a situação complicou um pouco mais, o Fluminense está certo ali, a gente nunca vai saber quem são os atletas envolvidos, provavelmente a gente não vai saber. Mas se o Fluminense está certo em negar, vai tentar negociar de outra forma, até porque, mais uma vez, o clima entre Hulk e diretoria, donos do Atlético Mineiro e São Paulo é um clima muito ruim. Então, eu ainda achava que estava tudo se desenhando, não saberia como seria, né? A gente ia avaliar como seria essa proposta, quem o Fluminense ia ceder, ou já que não ia ceder, quanto o Fluminense ia pagar por isso. Tudo isso ainda a gente ia comentar, mas não deu nem tempo de comentar. Porque aí a Joana de Assis com o Pedro Spinelli, né, que cobre o Galo, a informação veio direto de BH, que a Atlético Mineiro encerra a negociação com o Fluminense por Hulk. Clubes tentaram um acordo na segunda para concretizar a transferência, mas negativa do Tricolor inviabilizou o negócio, segundo fontes do time mineiro. E até aí, acho que todo mundo aqui sabe, se você acordou aí nessa terça-feira, está perdido, foi o que aconteceu e não vem mais, o Hulk não vem mais para o Fluminense, e a gente volta a estaca zero, né? Agora vai começar a minha opinião, e eu quero a opinião de vocês nos comentários desse vídeo aqui. O Fluminense começa essa janela? Começa não, cara. Uma semana atrás, se você parar para analisar os vídeos e as lives aqui do canal, e no geral do Fluminense, a gente está elogiando a janela do Fluminense, porque está se desenhando uma janela onde o Fluminense trouxe o James, que é uma boa aposta para a zaga, o Arana na esquerda, que potencializa a nossa lateral esquerda, que tinha o René e o Fuentes provavelmente vai sair. Essa é uma outra coisa que a gente tem que falar de um outro vídeo, da gente não conseguindo se livrar dos jogadores do Fluminense que estão encostados por lá, né? Mas esse é assunto para um próximo vídeo aí que a gente pode fazer. Provavelmente a gente ia trazer mais um zagueiro, é o que a gente estava esperando, ia fechar com o Savarino para melhorar nossos pontas, meia ponta ali, e o Serna ser uma opção no banco, e trazer o Hulk para resolver, pelo menos por essa temporada, o camisa 9. E aí as coisas começaram a desmoronar no Fluminense, essa grande janela, essa janela pontual, né? Porque além disso ainda tinha Fluminense tentando jogadores grandes, dando propostas de 5 milhões de euros pelo Marlon Freitas,
tentando, sondando o Fabinho, sondando o Cebolinha, Fluminense tentando nomes grandes do mercado. E você fala, cara, diretoria fazendo uma boa janela até agora. Mas aí quando começa a desmoronar tudo isso? Em eventos de lançamento do Campeonato Carioca, o Angione fala que não vai trazer nenhum zagueiro. A gente vai ficar com os 4, 5, se você contar com o moleque da base Davi Schwindt, e se você contar com o general Igor Rabelo também, né? Então, assim, não vamos trazer outro zagueiro. Já foi a primeira preocupação, porque é um erro absurdo. A gente vai para uma temporada sem quantidade e sem qualidade na zaga. Claro que o James é uma boa aposta, mas fica faltando. Acho muito arriscado a gente James Freitas e com o Igor Rabelo e o Ignacio, e um moleque que tem 3 jogos como profissional na base, no plantel de zagueiros, né? E aí logo depois, Savarino, estava tudo certo em Savarino e Botafogo querendo empurrar o Savarino no Fluminense, o Fluminense topando entregar o Wallace Davi e mais um aporte financeiro, e o Savarino enrola, claramente deixa claro que não quer vir, e o Fluminense desiste da negociação. Desiste até porque provavelmente tomaria o não do Savarino pelo que estava se caminhando, né? E ontem à noite, Fluminense e Atlético Mineiro não conseguem entrar no acordo por Hulk, e a gente não tem Hulk. E aí é o tema central desse vídeo, né? O que o Fluminense vai fazer agora sobre o Camisa 9? E por que eu estou focando no Camisa 9, né? Primeiro que é a notícia, né, que a gente teve ontem do Hulk, e porque é o nosso principal problema. O Savarino, bem ou mal, a gente tem o Serna e tem a aposta do Santi Moreno do Riquelme virarem jogadores para o Fluminense nessa temporada. Na zaga, bem ou mal, a gente tem o Freitas e o James ali. A gente consegue levar pelo menos meio semestre, apesar de eu achar um grande erro do Fluminense de planejamento. Agora 9 a gente não tem ninguém. A gente começa a temporada de novo com o Everaldo. E a gente precisa lembrar, o Fluminense acaba a temporada dele dia 14 de dezembro. Hoje é dia 13 de janeiro. Faz um mês que acabou a temporada. A temporada acaba a gente sem ganhar nenhum título, e um dos principais motivos foi não ter um camisa 9, e o nosso principal problema era não ter esse camisa 9. É algo fácil, algo que virou chacota entre todas as torcidas, que virou piada desde o Mundial, do Chuta Everaldo, e a diretoria não consegue resolver. A diretoria deu um all-in, apostou todas as fichas no Hulk e não conseguiu concretizar. E aí meu medo agora, na hora que, na postagem do Hulk nas redes sociais, quando ele diz que vai cumprir o contrato com o Atlético Mineiro, talvez eu já tivesse que acordar ali naquele momento, mas mais do que eu, a diretoria tinha que acordar, eu descobri que meu maior medo não é nem o Hulk não vir, porque o Hulk não é o único centroavante que tem. O meu medo é quem essa diretoria vai trazer. Essa diretoria vai trazer o Brenner, essa diretoria vai trazer o Alejandro, vai trazer o Rafael Navarro, vai trazer uma aposta do mercado sul-americano. Aí a minha preocupação é porque esse centroavante que chega para essa temporada do Fluminense, espero que chegue, tá? Não sei se vocês discordam de mim, mas eu acho que é loucura acreditar que a diretoria vai para essa temporada sem trazer ninguém. É algo que eu estou tentando não acreditar nessa possibilidade. Então o centroavante que vai chegar agora, ele não é qualquer centroavante. Ele é o centroavante que vai vir depois da temporada do Everaldo. Ele é o centroavante que vai vir depois da recusa entre aspas, né, do Hulk. Ele vai vir muito pressionado, e a torcida está no direito dela de pressionar. Então, assim, para mim tinha que ser um centroavante grande que aguente essa pancada, que aguente essa pressão. Claro que ele pode chegar, pode trazer uma aposta sul-americana, ele fazer 3 gols nos primeiros 3 jogos e a torcida não ter pressão, e a torcida ir junto com ele. Mas não é o normal acontecer. Tem a adaptação, tem tudo isso, e se for um cara que a torcida não abrace desde o começo, ele vai ter que aguentar essa pressão. E isso me preocupa muito. Acho, tenho praticamente certeza, e assim eu espero também, que a diretoria se sente pressionada nesse momento. Porque ela sai muito ferida, tomou uma porrada dessas 2 negociações. E as reclamações em redes sociais e torcida, não que essa gestão se preocupe muito com a opinião da torcida. Essa gestão, aliás, ela é campeã, e às vezes isso até deu certo, tá? Mas é uma característica dessa gestão olhar para a torcida e falar, cara, eles não sabem nada, vem com a gente que eu vou resolver isso aqui. Deu certo em alguns momentos, como 23, por exemplo, nosso maior título, mas deu muito errado em 24. Então, assim, a gente precisa ver qual vai ser a decisão dessa diretoria. Mas eles estão pressionados. Mário Bittencourt trabalhando à frente disso, Matheus Montenegro acho que ainda está de férias, ou viajando para a Europa, sei lá o quê, mas falta comunicação para a torcida, porque a primeira imagem que a gente tem do Matheus Montenegro, que é um cara, assim, muito trabalhador até onde a gente sabe,
mas foi de uma partida para a Europa e tinha marcado uma coletiva dia 2. Desmarcou a coletiva, não comunicou nada. E a gente está aqui esperando até agora, com o colaborador Mário, já que não foi informado ainda se ele recebe para isso, se ele não recebe, se ele é vice-presidente de futebol, se ele é um diretor executivo. A gente não sabe ainda qual a posição do Mário Bittencourt e segue o Fluminense. Amanhã tem jogo no Luso Brasileiro. E a gente está sem centroavante para essa temporada. Espero eu, e acho que existe a possibilidade da diretoria gastar. Porque assim, a gente ia gastar para um salário do Hulk muito alto. A gente ia gastar um salário do Savarino muito alto. Então, provavelmente, salário não é um problema que a diretoria enxerga para trazer esse camisa 9. Pelo menos não deveria ser. Se estava saudável para pagar salário de Savarino de mais de 1 milhão e salário do Hulk beirando os 2 milhões, salário não deve ser um problema. O Fluminense ia dar o Wallace Davi e mais 3 milhões de euros ali. O Fluminense fez uma pro Botafogo. O Fluminense fez uma proposta de 5 milhões de euros para o Botafogo também pelo Marlon Freitas. Então tem algum dinheiro guardado aí para a gente contratar alguém. Espero que o Fluminense consiga trazer um grande nome. É fácil trazer esse grande nome? Não. Mas não fui nem eu, não foi nem você que quis assumir essa presença do Fluminense. Eles que aguentem essa pressão, porque a gente tem que cobrar essa diretoria. É um absurdo a gente começar a temporada depois de um mês sendo o nosso maior problema sem ter conseguido resolver essa camisa 9. Eu estou preocupado demais, porque não adianta você reforçar o time e a gente não reforçou. A gente está começando a temporada pior que a temporada passada. A gente perde Thiago Silva, troca ele pelo James. Eu não vou entrar, apesar de toda a minha implicância com o Thiago Silva, eu não vou entrar nesse mérito acho que ninguém aqui acha que é melhor, apesar de ser uma boa contratação o James. E a gente muda ali o René pelo Arana, que ele foi de longe, não foi um problema nosso a nossa lateral esquerda. Então, de verdade, a diretoria tem que trabalhar e tem que trabalhar rápido. Espero que hoje já tenham nomes e nomes que agradem a torcida para ser esse plano B. Porque até agora, o plano B nunca existiu, sempre foi o plano A, que foi o Hulk, e a gente fica agora de mãos atadas para começar essa temporada, tá? Espero que a diretoria consiga dar uma boa resposta, mas nesse momento estou muito tenso e com medo de qual vai ser essa resposta, tá? Vamos falar mais de 2 assuntos só para fechar esse vídeo, mas por favor, quero muito o comentário de vocês sobre essa situação toda, sobre essa janela do Fluminense, sobre a demora para um centroavante, sobre não ter um plano B, e quem vocês acham que pode ser esse plano B, tá? Quero ler o comentário de vocês aqui. 2 notícias bem rápidas, só para fechar o vídeo, para aproveitar o vídeo aqui do Hulk, tá? Guilherme Arana tem nome publicado no BID e está apto para estrear pelo Fluminense, ou seja, deve jogar amanhã contra o Madureira no Luso Brasileiro à noite, então é um reforço que a gente tem a expectativa, espero que faça uma ótima temporada e consiga reencontrar o bom futebol. Vale lembrar que Guilherme Arana, na temporada passada, foi convocado, jogou pela seleção brasileira, então sim, apesar de toda a minha raiva dessa janela agora, raiva não é nem a palavra, a decepção dessa janela, é um jogador que eu tenho muita expectativa que consiga jogar muito bem no Fluminense. Acho que essa mudança de Atlético Mineiro para o Fluminense vai fazer bem para ele, tá? E outra informação é que João Lourenço, né, atacante ponta do Fluminense, que estava emprestado no Atlético São Luís do México e voltou para reforçar o time nessa temporada, né? Acabou o empréstimo ali. Segundo informações lá do Globo Esporte, o jovem Tcheren virou o desfalque do Fluminense para as primeiras rodadas do Carioca, porque o atacante sofreu uma fratura do pé esquerdo e deve ficar se recuperando por cerca de um mês. Não teria muito espaço o João Lourenço, né? A gente sabe que provavelmente na quarta-feira a gente vai de Santi Moreno e de Riquelme Felipe. Acho que tem jogadores até muito mais novos que ele, como o Wesley Natan, que está à frente dele, mas era o momento dele conseguir ter algum espaço. Lembrando que ele não é mais sub-20, ele faz 21 nessa temporada. Já vi alguns jogos dele, já fui em 2 copinhas que ele estava jogando. Assim, normal, sendo bem sincero, não acho que seja não é um jogador para a gente criar expectativa. Fico chateado pela lesão, mas era uma oportunidade mais de emprestar ele ali, de ele arrumar algum lugar para jogar, porque no Fluminense não vai ter vez, né? Mas vale a informação aqui da fratura deles, da fratura, né? Da fratura no pé esquerdo dele, e espero que melhore, que a gente não deseja também que o moleque fique mal, o moleque de 21 anos está procurando espaço no futebol, que é difícil demais, tá? Só para fechar o vídeo, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, se tiver mais alguma novidade, ok? Se a gente descobrir qual vai ser o plano B, a gente vem aqui falar para vocês, né? Trocar essa ideia e dar minha opinião como é a ideia aqui desse canal. E de uma forma mais franca aqui, direta, tem live aqui nas 5h30 hoje e eu espero vocês, tá bom? Se tiver alguma novidade antes, vai ter algum vídeo também, então ativa o sininho aqui, confere se você é inscrito e deixa o like. Apesar do vídeo não ser uma temática boa, pelo menos para mim, achava que o Hulk ia melhorar o nível do Fluminense,
mas talvez você discorde disso, mas quero ver a opinião de vocês. Tamo junto, até a próxima. O Fluminense precisa muito trazer um camisa 9 para essa temporada, que é constrangedor a gente começar a temporada 26 sem camisa nova. Uma camisa nova a gente tem da Puma, sem camisa 9 e continuando com o Chuta Everaldo ali na frente, usando a camisa 9, né?